Que muita honra para mim, proponente desta sessão especial de homenagem aos 70 anos da FAO, preside esta cerimônia tão especial e com tantos significados. Queria saudar o nosso representante da FAO, Alain Bojanic, queria saudar o nosso presidente da Embrapa, Maurício Lopes, o representante da CNA, José Mário Schneider, o diretor de operação da Companhia Nacional de Abastecimento, Rogério Abdala, e vice-presidente da Associação Brasileira do Agronegócio, representante aqui o presidente Francisco Maturo. Senhores parlamentares, senadores, deputados, senadoras, deputadas, caros dirigentes de toda a cadeia produtiva do agro, da produção de comida e de alimentação. A mensagem que o diretor-geral da FAO nos apresentou, na palavra de um especialista, José Graziano da Silva, brasileiro, que comanda hoje, como ele próprio disse, a mais antiga das organizações das Nações Unidas, voltadas para aquilo que tem o retrato do Brasil, na sua complexidade, na sua diversidade, um país protagonista na produção de comida para alimentar os milhões de brasileiros e os milhões de cidadãos do planeta que passam fome ainda neste século XXI. As palavras-chave, fome, desenvolvimento sustentável, alimentação. E o Brasil, graças a esta produção, vem registrando um aumento da expectativa de vida dos brasileiros, porque a comida é de boa qualidade. E isso não podemos descurar. O presidente desta sessão, o senador Jorge Viana, foi um dos relatores de uma das leis essenciais nesse processo, o Código Florestal Brasileiro. Poucas nações do mundo possuem uma legislação tão completa, tão discutida democraticamente e tão rigorosa quanto nós temos no Brasil com o Código Florestal. E aí faço também lembrança a um grande senador que, junto com Jorge Viana, lideraram as relatorias, o saudoso senador Luiz Henrique da Silveira. Tudo isso eu digo neste preâmbulo que para dizer que a minha vinculação e afinidade com esse setor, que não é valorizado o suficiente pela cidade, pelas cidades, pela zona urbana, que apenas enxerga uma maçã bonita ou um tomate bonito na gôndola do supermercado, mas não tem ideia de quantas mãos passaram para chegar até aquele produto na gôndola do supermercado, da feira, do armazém da esquina, em qualquer lugar. Nós não pensamos, quando o nosso prato de arroz, feijão e carne ou macarrão está na nossa frente, o que tudo aquilo representa. E talvez, meu caro amigo Jorge Viana, o fato de ter nascido lá naqueles campos ondulados de Lagoa Vermelha, na região nordeste do Rio Grande do Sul, de ver os trigais maduros, que são as lavouras mais lindas que já vi, embora as lavouras de girassóis floridos também encham os olhos e remetam às imagens de Van Gogh nas suas pinturas impressionistas. Mas talvez essa vivência de infância pobre lá naquele rincão longínquo do distrito de Clemente Argolo, em Lagoa Vermelha, tenham me feito entender um pouco mais a relevância disso. E quando a minha mãe tirava leite de meia dúzia de vacas e eu, de pé descalço, tinha que enfrentar o frio e levar embaixo do braço uma garrafa cheia de leite para entregar aos compradores. Talvez isso tudo tenha o destino feito que eu chegasse aqui no Senado e presidisse a Comissão de Agricultura e hoje, como senadora, orgulhosamente, sendo a requerente de uma sessão especial pelos 70 anos da FAO. A gente nunca imagina quando começa a vida, mas eu estou muito orgulhosa de, neste momento, estar participando desta cerimônia e quero renovar
ao diretor-geral da FAO, o nosso José Graziano da Silva, a mensagem que enviou a esta casa. Como disse, gostaríamos que ele estivesse aqui, mas entendemos as razões da sua ausência, plenamente justificadas, E fico muito honrada também de ver essa sessão presidida por este grande senador, Jorge Viana, de tantas lutas exatamente por esta produção sustentável. Ele que vem da região norte do país, lá do Acre, com tanto vínculo com os gaúchos, com Plácido de Castro, e eu lá do extremo sul do Brasil. Celebrar os 70 anos da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO, é também um momento para reconhecermos os avanços da nossa agricultura tropical. Cada agricultor brasileiro, seja um assentado, um pequeno agricultor da agricultura familiar, um médio agricultor, um agricultor cooperativado, um grande produtor, a cada entidade que aqui está representada e que está comprometida com esse setor tão dinâmico, tem participação direta no desenvolvimento sustentável da agricultura brasileira, cada vez mais competitiva. Mesmo nesses tempos de crise econômica ou política, a agricultura brasileira tem conseguido se destacar, contribuindo decisivamente para engordar nosso produto interno bruto, alcançando resultados positivos da balança comercial, com superávites sucessivos, safras recordes. Em 2015 e 2016, a produção deve ultrapassar 209 milhões de toneladas. Temos contribuído, assim, para alimentar, em primeiro lugar, os brasileiros e também a população mundial, que deve chegar a 9 bilhões de pessoas no ano de 2050. Os desafios, como se sabe, continuam enormes e extremamente relevantes. É preciso investir em tecnologia, e aqui saúdo a nossa Embrapa, reconhecida não só no nosso país, mas em todo o mundo, para aumentar a produtividade no campo, e nosso potencial de inovação é bastante conhecido, seja pela criatividade, pelo talento, pela tenacidade, pela coragem dos nossos pesquisadores, dos nossos especialistas, mas especialmente dos nossos produtores rurais. Essa capacidade, aliada à preservação das florestas e dos recursos naturais, é essencial para manter a eficiência da agricultura, que responde por 30% do produto interno bruto. E aqui volto a lembrar desse nosso Código Florestal, que talvez seja um exemplo para todo mundo, especialmente para os nossos países aqui da América do Sul. Qualificar os agricultores para que sejam cada vez mais proativos e conscientes da produção sustentável é um ato indispensável e um compromisso de todos nós, inclusive desta casa. Não podemos perder de vista que o Brasil é referência global em inovação, entre as quais se destacam o plantio na palha, criado na década de 70. As iniciativas de integração lavoura-pecuária, da produção de até 3 safras no mesmo ano, na mesma área, são conquistas que precisam ser lembradas. E aí, quando eu vejo na televisão uma notícia, eu diria até em caráter alarmista, o Brasil é o maior consumidor de defensivos agrícolas. Mas, minha gente, será que não passa pelo editor a lembrança de que esse é um país tropical, com um país com um clima muito diferente do hemisfério norte, e que nós produzimos 3 safras no mesmo ano? 3 safras no mesmo ano, no mesmo lugar, na mesma área. É natural que num país tropical você precisa ter exatamente o uso controlado, rigoroso do ponto de vista sanitário. Aliás, é bom lembrar, muitos produtos que são proibidos no Brasil são usados nas frutas que compramos dos nossos vizinhos do Mercosul. Nós nos preocupamos com a saúde dos brasileiros pelo rigor com que a Anvisa e todos os órgãos técnicos fazem a seleção desses produtos. Mas nós não estamos, neste momento, sendo vigilantes o suficiente para aqueles produtos que são proibidos aqui e liberados lá, e que essas frutas chegam aqui e que nós consumimos. Nós precisamos ter também um cuidado com esta desigualdade nessas assimetrias dentro do Mercosul.
E é preciso reconhecer também, sem preconceitos, a relevância que tem a produção de um assentado, de uma agricultura familiar, de uma agricultura de cooperativa de produção, de qualquer tipo, todas elas são importantes, todas elas são relevantes para construir e contribuir para o nosso país. Não podemos ter preconceitos em relação a isso, porque seria isto danoso e prejudicial. O país tem conseguido manter elevado padrão de qualidade e eficiência, apesar dos nossos fenômenos climáticos adversos, como as enchentes que estão desabrigando milhares e milhares de conterrâneos meus no Rio Grande do Sul. Estão prejudicando lavouras que deveriam ser cultivadas e as áreas estão alagadas, especialmente as lavouras de verão. Enchentes no sul e sudeste, secas prolongadas no norte e nordeste e agora em algumas regiões do sudeste, como é o caso de São Paulo. E ainda, claro, problemas recorrentes de logística e também de infraestrutura. Há pouco recebi um telefonema de um produtor, porque com a crise financeira do Estado brasileiro, o governo que dava um subsídio no seguro agrícola ao agricultor na tomada do seu custeio, o governo mudou a regra do jogo com o jogo andando. Tirou o subsídio. Então, o agricultor, ao tomar o custeio, ele tem que cobrir aquele subsídio que o governo lhe dava como forma. O que significa isso? Um encarecimento do custo de produção aos agricultores. E que precisa, na tomada do crédito, fazer o seguro. É uma garantia. Mas precisamos também ampliar a cobertura desse seguro, porque estive recentemente no município de Pinto Bandeira, ali na encosta superior do Nordeste, no Rio Grande do Sul, próximo de Bento Gonçalves. Produtores de uvas perderam 40% com a geada fora de época. Os produtores de caqui, de outras frutas da região, pêssegos, também perderam 30%, 40%. Como é que ele recupera isso se ele não dispõe de seguro? Não fosse o apoio da ciência, dos pesquisadores, agrônomos, técnicos agrícolas, extensionistas e veterinários, a agropecuária brasileira não estaria superando desafios para cumprir a missão de alimentar a população brasileira e a de outros países, com oferta de diferentes produtos disponíveis nas gôndolas dos nossos supermercados: frutas, verduras, hortaliças, cereais, carnes, lácteos, pescados, uma infinidade de produtos com a marca Made in Brasil. De janeiro a agosto deste ano, só o complexo soja representou 13,8% de todas as exportações brasileiras. Para se ter uma ideia do que isso significa, o segundo produto da pauta de exportação brasileira, minério de ferro, representa 7,4% do total exportado pelo nosso país este ano. Em crises como a que vivemos neste momento, esse desempenho é decisivo para o equilíbrio das contas externas. No âmbito legislativo, a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária desta Casa, da qual honrosamente sou presidente, já aprovou o PLS 354, de minha autoria, prevendo a utilização do Manual do Crédito Rural nas operações de renegociação, para evitar cobranças irreais ou indevidas por parte das instituições financeiras e viabilizar o pagamento das dívidas rurais. A proposta estabelece regras para que agricultores que contraíram empréstimos e estejam inadimplentes possam negociar suas dívidas diretamente junto às instituições financeiras que integram o Sistema Nacional de Crédito Rural, de forma ágil para os produtores rurais, às vezes vivem momentos de dificuldades. Eles não querem moratória, eles querem pagar, mas precisam de condições justas para honrar seus compromissos e manter os investimentos e o trabalho na atividade agropecuária. Por isso, a importância dessa proposta, que precisa ainda da análise da Comissão de Assuntos Econômicos do nosso Senado, antes de seguir para avaliação na Câmara Federal. Outra proposta, já aprovada no Senado e em tramitação na Câmara, prevê regras claras para o chamado sistema integrado entre produtores e agroindústrias. Falo do PLS 330, de minha autoria, que estabelece um marco legal para dar mais segurança ao sistema, seja os integrados ou os integradores. Mas, de qualquer modo, os integrados são a parte mais frágil desta cadeia, no compartilhamento da solidariedade e também das responsabilidades na área dos investimentos e também da comercialização do produto. Portanto, o dia
o Dia Mundial da Alimentação, comemorado mundialmente pela FAO no próximo dia 16 de outubro, também a data da sua fundação, como nos contou aqui José Graziano da Silva, essa sessão especial, que tive a honra de requerer, tão importante momento para refletirmos sobre os desafios estratégicos da agricultura e da pecuária de nosso Brasil. Com atuação conjunta e cooperativa, envolvendo os setores da sociedade civil, organizações não governamentais, da agricultura, da pesquisa, da academia, da agropecuária e também os heróis da Revolução Verde, que serão homenageados hoje com muita honra, todos aqui presentes. Depois faremos as homenagens no recebimento dessa honraria e essa distinção que faz a FAO, demonstrando a importância do agro e seu papel relevante para o campo e para os grandes centros urbanos, onde a agricultura ainda é pouco conhecida. Como eu disse, não se faz a contabilidade ou não se associa a expectativa de vida ao aumento da qualidade da produção de alimentos. E deveria se fazer isso. Também não se lembram que o Brasil, nos últimos 40 anos, praticamente aumentou em 30% ou 40% a área plantada, mas em 245% a produção da comida na mesma área. Ou seja, praticamente na mesma área, nós mais do que duplicamos a produção de alimentos. É bom reconhecer o esforço de todos quantos trabalharam para que isso estivesse acontecendo. Esse setor tem papel fundamental no desenvolvimento virtuoso, na geração de ganhos tecnológicos, econômicos, ambientais e, sobretudo, sociais, da inclusão social na hora que a comida mata a fome de muitos brasileiros e também cidadãos do mundo. Como senadora de um estado agrícola, o Rio Grande do Sul, acredito que, mesmo em tempos de preocupação diante da crise, o campo é e continuará sendo solução para as nossas mazelas sociais e econômicas. Quero também aqui destacar as políticas definidas pelo Ministério da Agricultura e do Desenvolvimento Agrário, além do relevante papel da Embrapa, já referida por mim, como fonte de inovação tecnológica, as cooperativas de produção, os sindicatos, os movimentos sociais, as federações de agricultura e todos os segmentos industriais de máquinas agrícolas, insumos, sementes, químicos, extensionistas, agrônomos, veterinários, técnicos agrícolas, os meteorologistas, os cientistas, os pesquisadores, enfim, especialmente os produtores rurais, os agricultores, cujas mãos estão alimentando o Brasil e o mundo. Muito obrigada.